pessoal, nós vamos hoje ver o assunto sobre a Guerra Fria. Guerra Fria se resume na frase desse sociólogo francês que diz: guerra improvável, paz impossível. Essa frase ela demonstra um pouco que foi o clima que o mundo viveu no pós-guerra até o início dos anos 90. Nunca houve esse conflito de maneira direta, porque havia uma situação básica que a gente chama de destruição mútua assegurada. Tanto Estados Unidos como União Soviética tinham um certo equilíbrio armamentístico capaz de um destruir o outro. Em função disso, a gente tem um contexto que gera a Guerra Fria. O contexto é o final da Segunda Guerra Mundial, onde nós temos de um lado a derrocada das forças totalitárias, principalmente da Alemanha, e do outro o aparecimento das duas superpotências que são responsáveis pela vitória dos países aliados, Estados Unidos e União Soviética. E esse clima de disputa, ainda no final da Segunda Guerra Mundial, ela vai estar estabelecida também após o término da guerra. E isso se estabelece uma disputa, que essa disputa é política e ideológica, porque se trata de dois sistemas, não só diferentes, mas antagônicos, o sistema capitalista e o sistema socialista. Trata-se também de sistemas econômicos e uma disputa que vai se dar no campo militar, no campo ideológico e no campo cultural, entre as duas superpotências que emergem no final da Segunda Guerra Mundial. Primeiro, há uma distinção direta desses sistemas políticos e econômicos. De um lado, eu tenho a economia liberal, que prisma pela economia do mercado, e do outro nós temos a economia socialista, que prisma por uma economia planificada. E esse embate vai gerar uma ordem bipolar, que é a disputa dos Estados Unidos e da União Soviética por áreas de influência no mundo. E isso se dá justamente na disputa pela essa hegemonia mundial, e um dos primeiros elementos da hegemonia mundial é a corrida armamentista, onde cada potência buscava demonstrar o seu poderio bélico como forma de amedrontar o outro sistema. Essa Guerra Fria está ligada aqui nessa charge por aquilo que a gente chama de destruição mútua assegurada. Os clássicos demonstrar a ocorrência da Guerra Fria é a corrida armamentista, onde as duas superpotências procuravam demonstrar o seu poderio bélico e uma forma de amedrontar a outra superpotência. E dessa forma, essa Guerra Fria clássica ela está ligada ao que a gente chama de destruição mútua assegurada. Aqui nessa charge a gente observa que as duas superpotências eram detentoras de armas superpoderosas, mas não enfrentavam uma a outra justamente por uma força que a gente chama de equilíbrio do terror. Esse equilíbrio do terror é o fator pelo qual não houve um confronto direto entre essas duas superpotências. O equilíbrio de terror marca justamente o clima de insegurança que a Guerra Fria possibilitou ao nível do mundo. A outra forma que demonstra a capacidade das duas superpotências se rivalizar é a corrida espacial. Nessa corrida espacial, as nações procuravam não apenas demonstrar o seu poder tecnológico, mas também o seu poder de superação frente a outras superpotências. Uma das formas que nós temos básica para isso é essa corrida espacial, onde se buscou a presença de um ser vivo no espaço ao longo do tempo, e cada superpotência procurava, com seu nível tecnológico, estabelecer uma situação de superioridade sobre a outra. Aqui a gente tem a cachorra-like, que é
representando a União Soviética na corrida espacial, é o primeiro ser vivo do espaço. Depois nós temos o Gagarin, que é o primeiro homem também da União Soviética a pisar a fazer o espaço. E depois nós temos o Armstrong, que é o primeiro homem que vai se estabelecer na corrida espacial, que se marcou esse período. Mas nem só de corrida armamentista, nem só de corrida espacial marca a Guerra Fria. Essa Guerra Fria é marcada também por uma bipolarização política e ideológica entre o sistema capitalista e o sistema socialista e suas áreas de influência a nível mundial. Aqui a gente encontra um exemplo claro dessa divisão do mundo em dois sistemas. Um outro elemento importante que vai marcar essa bipolarização é a forma como cada um dos sistemas vão tratar as relações com seus países membros, os seus países aliados, como se estabelece. E aí o mundo ficou dividido entre as áreas de influência socialista, no caso da União Soviética, os países do leste europeu, e os países do bloco capitalista, no caso a Europa Ocidental e a região do Atlântico Norte. Como a gente observa ali, o vermelho representa as áreas de influência soviética e os países de azul representam as áreas de influência dos Estados Unidos. E essa divisão se criou-se uma expressão que até então não se tinha, é a divisão do mundo entre leste e oeste. E nessa divisão do mundo leste e oeste se criou uma expressão pelo primeiro-ministro da Inglaterra, Winston, que ele denominou essa divisão da Europa entre capitalismo e socialismo em uma cortina de ferro que era necessário ultrapassar. Então a cortina de ferro marca justamente essa divisão entre a região europeia do bloco capitalista e a região europeia do bloco socialista. Essa Guerra Fria não se deu apenas no ambiente da corrida espacial, não no ambiente da corrida armamentista. Ela se deu também em outros elementos importantes, por exemplo, no ponto de vista econômico. Para os Estados Unidos, vai organizar, através da doutrina Truman, o Plano Marshall, que é um plano que visava recuperar economicamente a Europa, mas ao mesmo tempo combater o avanço do socialismo no leste, na Europa Ocidental. Do outro lado, a gente tem o Comecon, que é justamente uma mesma ajuda a nível, só que dessa forma, da União Soviética agora para os países socialistas. Uma outra forma são as agências de espionagem, que elas são marcadas justamente para obter informações secretas sobre o outro bloco. Nos Estados Unidos é a CIA, na União Soviética é a KGB. E além das alianças militares que marcam esse período, do lado capitalista, liderado pelos Estados Unidos, a OTAN, e do lado socialista, liderado pela União Soviética, o Pacto de Varsóvia, que são alianças militares e que mostram justamente a bipolarização mundial e o equilíbrio do terror. Porque não se tratava apenas de ser Estados Unidos e ser União Soviética, mas se tratava também de serem vários países que compunham a OTAN, como a gente observa aqui no slide, e vários países que compunham o Pacto de Varsóvia. De maneira resumida, ao oeste europeu e o leste europeu, que marcava o processo de divisão político-militar daquele período. Aqui nós temos o símbolo da OTAN, o símbolo do Pacto de Varsóvia. Aqui nós temos os países membros da NATO, que é a OTAN, e do Pacto de Varsóvia. E de maneira final, para a gente resumir, nós temos aqui os Estados Unidos, cujo objetivo era conter o comunismo. Do ponto de vista econômico, era o Plano Marshall. Do ponto de vista político e militar, era a OTAN. E do outro lado, representando o socialismo, a União Soviética, cujo objetivo principal era conter o capitalismo. De um lado, nós temos, do ponto de vista econômico, a Comecon, e do ponto de vista político, o Pacto de Varsóvia. Só isso e até a próxima.